Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do plano de corte de gastos da Simone Tebet, que diz ela que vai acontecer, tá? Mas eu não sei não, tá, meu amigo? Eu não confiaria não, já falei para vocês, o Lula não quer, meu amigo, o Lula quer Estado cada vez maior, o Lula quer roubar a sociedade o máximo possível para gastar com os cupincha dele, não tem alternativa. Mas vamos entender qual é esse plano de corte de gastos, porque olha só, seria bom se acontecesse, tá? Eu acho que é o ideal, o governo tem que diminuir de tamanho. Você acha que o Lula vai diminuir o governo de tamanho? Não vai, meu amigo, não vai mesmo, vai acabar cortando os pobres mais uma vez, tirando gente do Bolsa Família, tirando gente da aposentadoria e tirando o dinheiro dos trabalhadores. Vamos entender esse pacote de corte de gastos aqui que só vai ferrar os brasileiros. O governo mesmo vai continuar do mesmo tamanho. Essa notícia foi sugerida por Eu Sou um Bostileiro Médio, Urso Polar do Pampa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Simone Tebet afirmou que o plano de corte de gastos será levado ao Lula. Ela não disse nada qual que seria esse plano de corte de gastos. A ideia é correta, tá? A ideia é fazer pela primeira vez o governo cortar a despesa. Pô, excelente, tem que fazer isso mesmo. É o que eu falo, o governo é grande demais, tem que diminuir de tamanho. Se fizerem isso, acho ótimo. Duvido que façam alguma coisa significativa. Pode cortar uma coisa ou outra aí para fingir, né? E por que ela está falando isso? Ela está falando isso porque, mais uma vez, o Lula está preocupado que a economia não está vingando, né? E ele culpa o pessimismo das pessoas e não sei o que lá, e o pessoal do mercado deixa claro para ele que é o seguinte, o problema que está havendo é que o governo está torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, e no final das contas, todo mundo sabe que isso vai dar errado, todo mundo sabe que vai dar merda, ninguém se sente à vontade de investir no Brasil nesse momento. E não vai se sentir à vontade no ano que vem, nem no outro ano também, né? O governo não mostra comprometimento com a base fiscal de fato. Eles não querem equilíbrio fiscal de fato. O Lula quer governo quanto maior, melhor. Se deixar, o Lula cria um comunistão soviético aqui no Brasil. É o que eu falo para vocês. Não acho que o Lula consiga implantar o comunismo no Brasil. Não vai conseguir. Mas o que ele quer é exatamente isso. Tá? Ele não consegue porque ele não consegue. Se derem a brecha para ele fazer, ele faz exatamente. Na cabeça do Lula, o que funciona é se eu puder mandar em tudo. Se todos os preços saírem de uma planilha que eu determinei aqui, quanto é que é o valor da picanha, é X reais, o valor da cerveja é Y reais. Se tudo sair da minha cabeça, eu conserto todos os problemas, o que é uma falha enorme. A gente sabe, o problema do cálculo econômico gera uma tragédia econômica, como gerou em todos os países que tentaram essa porcaria. Mas na cabeça do Lula, é assim que ele acha que a coisa é, né? Enfim, é curioso como é que é sempre as mesmas figuras que aparecem, né? É o que eu falei para você, já fiz um vídeo sobre isso, né? Que é a porcelana fina do governo Lula, a Simone Tebet. A Simone Tebet, o Haddad, a Marina Silva são porcelanas que ficam ali na estante. Sempre que o Lula quer dar um recado para investidores, um recado para o pessoal no exterior, são eles que falam. Né? Mas eles falam e depois são ignorados pelo Lula. É sempre assim, é sempre a mesma coisa. A Marina Silva falando um negócio de queimada, que não, que vamos fazer autoridade climática, fizeram nada. Anunciaram que iriam fazer, não fizeram porcaria nenhuma, né? Não que eu acho que a autoridade climática seja o correto de fazer, tá? Também não quero isso não, mas... De novo, a Simone Tebet, você viu a Simone Tebet falando alguma coisa? Ignore. No governo Lula, o Lula trata a Simone Tebet como aquela pessoa que fica bonito ela falar as coisas de corte de gasto para enganar os trouxas do mercado financeiro, mas que ninguém vai levar a sério de qualquer forma. Esse é o papel da Simone Tebet no governo Lula. Eu estou falando isso com muita tristeza, porque eu esperava, as ideias da Simone Tebet são boas em termos de cortar gastos. Seria bom se fizesse esse pacote. A questão é que todas as outras vezes em que a Simone Tebet falou de corte de gastos e coisa e tal, no final das contas o Lula voltou tudo atrás, né? Bom, a gente tem algumas dicas aqui, né? Primeiro ela falou que vai detalhar esse corte de gastos na próxima semana, na semana que vem. Será que vai? Eu duvido, né? O governo avalia mudanças na multa do FGTS e seguro-desemprego em pacote de corte de gastos, né? Agora repara como é que o Globo tá passando pano pro Lula aqui. Sabe qual é a mudança na multa do FGTS? Ao invés de você receber a multa do FGTS, o governo vai receber a multa do FGTS. É, meu amigo, esse que é o corte de gastos.
É o corte de gastos do Lula é esse, amigo, é cortar o seu gasto, o seu dinheiro, é tirar dinheiro do seu bolso, né? Hoje em dia, vocês sabem, para quem não sabe, se você é empregado CLT, quando você é demitido, demitido sem justa causa, existe uma multa de 40% do valor do FGTS que a empresa tem que te pagar, né? Eu já falei para vocês que isso é um absurdo, eu acho que não precisaria dessa multa, por quê? Porque a empresa, no final das contas, ela tem que reduzir o salário do funcionário para ficar acumulando esse valor, para poder pagar essa multa na demissão. Então, ou seja, no final das contas, esse dinheiro acaba saindo do bolso do funcionário mesmo, né? Mas hoje, bem ou mal, você recebe essa multa de 40% do FGTS quando você é demitido. O que o governo quer fazer agora? Não, porque o seguro-desemprego está muito caro, então a gente tem que cortar o seguro-desemprego. Outra curiosidade, né? O seguro-desemprego está tendo muito gasto no seguro-desemprego. Aí não saiu outro dia um número do IBGE lá do Portman dizendo que o desemprego mais baixo da história. Não tem ninguém pleno emprego no Brasil, não tem ninguém desempregado no Brasil. E por um acaso, o seguro-desemprego está gastando como nunca. Aí o que o Lula quer fazer? Ele está querendo cortar os gastos com o seguro-desemprego. Como? Aqui, ó. Uma das opções avaliadas é usar parte da multa do FGTS paga pelo empregador para financiar o seguro-desemprego. Ou seja, aquele dinheiro que hoje sai do empregador e vai para o empregado que está sendo demitido, você vai ser demitido e vai receber uma cartinha do Lula. Obrigado por financiar o meu avião, o terceiro avião que eu vou comprar aqui para a Janja poder escolher qual avião que ela quer viajar, né? Porque você sabe que esse dinheiro vai acabar sendo gasto com as besteiras do Lula lá no governo, né? O Lula vai pegar uma parte da sua multa do FGTS. É isso que é o corte de gastos do Lula. Olha só, o corte de gastos, meu amigo, é tomar mais dinheiro seu, não é cortar gasto nenhum no final das contas, né? Outra coisa, querem acabar com o saque aniversário do FGTS, né? E tal, já tá, veja aqui, passando pano para o governo Lula também. Não porque o saque aniversário é ruim para o trabalhador, porque ele pode sacar o dinheiro antes, mas aí quando ele é demitido, ele não recebe o dinheiro do FGTS e coisa e tal. Meu amigo, mas ele já recebeu antes. É muito bom o saque aniversário, né? Porque o FGTS, na verdade, é um imposto sobre o trabalhador. Esse dinheiro fica parado lá e fica investido pelo governo em um investimento que não rende nada. Né? O Lula quer manter isso daí, ou seja, o corte de gastos do Lula é proibir o trabalhador de receber o saque aniversário dele, dizendo que não, que é melhor para você. Eu sei o que é melhor para você. É melhor você receber quando você for demitido lá na frente, porque lembra, você não vai receber a multa de 40% do FGTS, mas que já vai vir para o Lula também a multa de 40% do FGTS, né? Então é melhor para você ficar com o FGTS gastando. Olha só, mais uma ideia de corte. Olha os cortes de gasto do Lula, meu amigo. É tudo roubar o trabalhador brasileiro, né? Aqui, ó. O Haddad falou também sobre Aí tem duas coisas aqui que eu acho interessantes, né? Uma coisa que ele falou é que não há hipótese de tirar as empresas estatais do arcabouço fiscal, era uma das propostas que havia, ele está dizendo que não há essa hipótese, e que ele tá falando algumas estatais deixarem de ser dependentes do governo. Eu espero que ele esteja querendo dizer privatização com isso. Se for isso, parabéns para o Haddad, tomara que privatize. Acho que vai privatizar, duvido, corto meu pinto se o Lula privatizar alguma empresa. Mas o Haddad está falando, eu acho que ele está certo. De novo, Haddad, a Tebet e a Marina Silva são as porcelanas do governo Lula. Eles vão falar, é para agradar o mercado, No final não vai sair nada disso daqui. Aqui, ó. Outra coisa que a Simone Tebet falou, que aí eu concordo com ela, é super salários são ilegais e imorais, então quer fazer corte em super salários do funcionalismo público. Concordo 100% com ela, totalmente ilegal, tem que cortar mesmo. Vai conseguir cortar? Não, porque isso já foi tentado inúmeras vezes. Sabe o que acontece? Você corta os gastos do funcionalismo, o funcionário público entra na justiça dizendo que tem direito adquirido aquilo, o juiz, que é funcionário público também, que também tem um salário lá grandinho e que também concorda que não pode cortar o salário dele, o juiz dá ganho de causa para o funcionário público e com essa é impossível cortar super salário. Não existe essa possibilidade. Já foi tentado 200 mil vezes no Brasil, com o jeito que é, com a jurisprudência que existe hoje em termos de salário, é impossível. A única maneira de você diminuir gasto com funcionalismo público no Brasil é esperando o pessoal se aposentar e morrer e não contratar gente nova. É isso que tem que fazer. É o que o Paulo Guedes estava fazendo, o que o Bolsonaro estava fazendo. Lula não. Lula continua contratando como se não houvesse amanhã. De novo, a Simone Tebet está falando em cortar super salários. Acho lindo. Outro papo de porcelana na estante, né? Não vai acontecer nunca, né? E olha só que surpresa! Ao primeiro sinal do brusco corte de despesas, o governo adia e indica que vai com calma.
Então, estava previsto para a semana que vem esse detalhamento do corte de gastos. O Lula já falou que vai ser só depois do segundo turno das eleições e não sabe se vai fazer imediatamente, coisa e tal. O Lula já deu o recado. Gente, não leva a Simone Tebet a sério. A Simone Tebet, o Haddad e a Marina Silva é porcelana, tá ali só para ficar bonitinho, brilhoso, para os investidores do mercado olharem ali, oh, como o governo Lula é favorável ao mercado, entende de economia e coisa e tal. Na verdade, meu amigo, esquece, nunca vai acontecer nada disso aqui, a não ser a parte de ferrar o trabalhador. A parte de ferrar o trabalhador, eu acredito que aconteça. Já estão há um tempão querendo acabar com o saque aniversário e estão querendo também essa mudança na multa do FGTS aqui. Isso pode acontecer. Agora, o governo mesmo cortar gasto, com o governo Lula, meu amigo, não tem chance. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.